Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um dos símbolos mais conhecidos e mais profundos que existem: a cruz. O que será que ela significa de verdade? E por que, mesmo depois de tanto tempo, ela ainda fala tão fundo com a gente sobre amor e sacrifício? Vamos juntos tentar entender o mistério da paixão de Cristo e descobrir como ela foi a prova de um amor que foi literalmente até o fim. Para a gente começar, queria propor uma reflexão bem pessoal. O que acontece aí dentro quando se olha para um crucifixo? Vem um sentimento de tristeza, gratidão, talvez um certo desconforto ou até esperança? Essa imagem desperta muita coisa, né? E é partindo daí, desse sentimento de cada um, que a gente vai começar a nossa conversa. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a cruz é quebrar uma ideia que muita gente tem. Sabe aquela impressão de que a morte de Jesus foi um acidente, uma tragédia, algo que deu errado no meio do caminho? Então, a história real é bem diferente. Olha só a diferença entre essas duas maneiras de ver a mesma coisa. De um lado, parece que foi só uma falha, um problema político que terminou mal. Do outro, a gente entende que tudo aquilo era na verdade um plano de salvação, uma missão, um ato de amor que estava se cumprindo. É essa mudança de perspectiva que transforma uma tragédia em um ato de redenção. E olha, essa ideia não é nova não. O próprio Catecismo da Igreja Católica, se baseando no que disse o apóstolo Pedro, deixa muito claro: a morte de Jesus não foi uma surpresa. Já estava prevista, sabe? Fazia parte de um plano muito maior, um mistério de Deus para salvar a humanidade, que já era anunciado há muito tempo. Certo. Então, se não foi um acidente, o que foi? Isso leva a gente para o nosso segundo ponto, que é fundamental. Aquilo não foi algo forçado. Foi um presente, uma entrega feita de livre e espontânea vontade, e com uma única motivação: o amor. E essa frase, dita pelo próprio Jesus, é o coração de tudo isso. Ela resume perfeitamente o pensamento de Deus por trás da cruz. Não se trata de poder, de ser o mais forte, mas sim de um amor tão, mas tão grande, que está disposto a dar a própria vida. Então o ponto-chave é esse: Jesus escolheu passar por tudo aquilo. Ele se ofereceu de forma livre. Ninguém tirou a vida dele. Ele a entregou por amor e obediência ao Pai. Foi aquele sim, dito lá no Jardim das Oliveiras, no meio de tanta angústia, foi esse sim que transformou o momento mais violento de todos na maior bênção da nossa história. Agora, vamos tentar entender o efeito desse sacrifício. Por que esse gesto, essa morte na cruz, teve um poder tão grande a ponto de mudar para sempre a relação entre Deus e a humanidade? O que fez dele algo tão único? Existe um nome para isso: sacrifício redentor. É um conceito muito importante. Basicamente, significa que a cruz não foi só um belo exemplo de amor. Foi uma ação concreta que nos libertou de algo que nos prendia, o pecado, e consertou a nossa ligação com Deus, que estava rompida. Para a gente visualizar melhor, imagina um abismo. Um buraco enorme, fundo, que separa dois lados. O pecado é mais ou menos isso. Ele criou essa distância gigantesca entre nós e Deus. Um vazio que, se dependesse só da gente, seria impossível de atravessar. E aí que entra a beleza dessa imagem. A cruz se torna a ponte que passa por cima desse abismo e conecta os dois lados de novo. É o caminho de volta para perto de Deus, um caminho que o próprio Deus construiu para nós. Uma outra imagem muito forte da Bíblia é a do Cordeiro de Deus. Na Páscoa judaica, o sacrifício de um cordeiro era o símbolo da libertação. Jesus, então, se torna esse cordeiro definitivo. Ele paga uma dívida que era nossa, uma dívida que a humanidade sozinha jamais conseguiria quitar. Muito bem, a gente já viu que foi um plano de Deus, uma entrega por amor e um sacrifício que mudou tudo. Mas e aí? Como é que isso se encaixa na nossa vida, no nosso dia a dia? Como um evento de 2000 anos atrás pode fazer diferença para alguém hoje? O caminho para responder a esse amor todo tem como que dois passos. O primeiro é morrer com Cristo. E o que é isso? É a gente escolher deixar para trás aquilo que nos afasta de Deus. Sabe, pode ser uma mágoa, o egoísmo, um hábito ruim que nos prende. E aí, como resultado disso, vem o segundo passo: viver com Cristo, que é simplesmente abraçar uma vida nova, diferente, caminhando junto com Ele. E aqui tem um detalhe que é muito, mas muito importante. O que nos salva não é o sofrimento. Dor por dor não salva ninguém. O que salva é o amor. Um amor tão forte que foi capaz de aceitar o sofrimento e transformar aquilo numa entrega total. A força está toda na intenção, no amor, não na dor em si. E com isso a gente volta para a nossa pergunta do começo.
Depois de entender que a cruz não foi um acidente, mas um ato de amor, um amor planejado, voluntário e que salva, o que é que muda na vida de alguém quando essa pessoa percebe que é amada desse jeito? Com um amor que não cobra nada, que é pessoal, para cada um de nós. A resposta para essa pergunta, bom, essa resposta é o verdadeiro tesouro que a gente descobre no mistério da cruz.